Olá, galerinha do terceiro ano. Sextou! Sexta-feira, dia 30 de abril de 2021 e hoje é a nossa aula de História. Nós vamos fazer das páginas 14 a 17. Se essa rua fosse minha, é o título da unidade da nossa atividade de hoje. E os bairros e a história. Vamos lá? Bom, se essa rua fosse minha, galerinha, olha só. Observe a pintura abaixo e converse com os colegas. Nós não podemos conversar com os colegas, então você vai conversar com quem está aí te acompanhando nessa atividade. Se essa rua fosse sua, o que você mudaria nela? Talvez você fale, professora, eu não tenho com quem conversar agora, está todo mundo ocupado aqui na minha casa. Bom, então você vai escrever a sua opinião. Se essa rua fosse sua, o que você mudaria, tá? A resposta é a sua opinião, ela é pessoal, então você pode responder tranquilamente. Bom, nós temos uma imagem, né, chamada na legenda de O Vendedor de Frutas, de Maria de Toledo, em 2008. É uma pintura sobre tela, então nós estamos vendo um quadro. Bom, você já percebeu como existem ruas diferentes nas cidades? Há ruas largas e estreitas, ruas novas e antigas, de terra e asfaltadas, com jardim, praças e árvores. Além de lugar para passagem e circulação de pessoas e veículos, as ruas são espaços para atividades coletivas, como feiras livres, passeatas, protestos e festas populares. A moradia de cada pessoa é um espaço privado, ou seja, particular. As ruas, as alamedas, as travessas, as avenidas e as praças são espaços públicos, pois nelas todos têm o direito de ir e vir livremente. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse ir e vir livremente. Bom, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então isso não está sendo aplicado nesse momento. Nós precisamos ficar na nossa casa o maior tempo possível para evitar contaminação, para evitar, né, ficar exposto à Covid, ao coronavírus. Então, as praças, né, os lugares públicos estão sendo muitas vezes fechados, monitorados, para que não tenha acesso. E existem algumas regras, né, algumas leis, os decretos que liberam ou que encerram algumas atividades devido a esse momento que nós estamos vivendo. Mas, no geral, nós estamos falando aqui, faz de conta, de um espaço que não tem coronavírus, tá? De um momento, quando foi pintado, não existia, não tínhamos esse problema. Então, vocês vão desenhar a rua onde você mora, aí no seu caderno mesmo, tá? Não precisa ser numa folha, destacar, nada disso. Pode ser no seu caderno. E você vai descrever para os seus colegas. Você pode gravar um vídeo para mostrar para os seus colegas como é a rua onde você mora. Então, para isso, você tem que caprichar aí no seu desenho. Coloque a maior quantidade de informações possíveis para demonstrar para os seus coleguinhas como é a rua que você mora. Vai ser um vídeo bem bacana. Vai ser legal os colegas saberem como é o espaço onde você mora. Aqui, você já reparou que as ruas têm nome, as construções têm número? Então, sobre essa organização, responda. Qual é o endereço da escola em que você estuda? Bom, tem crianças que ainda não sabem o endereço da escola. Podem pesquisar no Google, podem me chamar no privado, tá bom? E aí eu passo para vocês essa informação. Por que é importante que as ruas tenham nome e as casas número? Por que vocês acham que é importante? Bom, galerinha, isso vai ajudar na localização, né? Como que você vai explicar para uma pessoa como chegar na sua casa se não tiver um nome, um número, uma referência, né? Bom, aqui fala para nós conversarmos com os colegas. Infelizmente, não dá dessa forma. As ruas e as avenidas são espaços de convivência que necessitam de regras para que todos convivam bem. Escreva uma regra que deve ser obedecida por todos que circulam nas ruas.
Isso aqui é fácil, né, galerinha? Nós temos que respeitar os sinais, né, de trânsito, nós temos que atravessar na faixa de pedestre, nós temos que observar o semáforo onde tem, nós temos que respeitar o outro, nós temos que jogar lixo no lixo. Tem várias regras para se conviver em espaços públicos, né? Então você vai colocar a sua. Bom, aqui fala um pouquinho, né, sobre respeito ao espaço público, tá? Mas olha só, isso aqui é só uma dica, tá bom? Você não precisa ficar preocupado porque você já sabe como fazer isso daqui, que é o respeito ao espaço público. Então, ele é coletivo, mas, galerinha, tem regras, né? Então, nós já falamos sobre isso. E tem que usar com responsabilidade. Nós não podemos sair danificando, nós não podemos fazer o que nós queremos no espaço público. Bom, e aí, você conhece os espaços públicos mal conservados? Quais ações podem contribuir para melhorar esses locais? Bom, nós poderíamos conversar. Como nós não estamos em sala de aula, fica aí só para você pensar como poderia ser feito para melhorar esses espaços que estão danificados muitas vezes pela ação do próprio homem. E agora, aqui, galerinha, para finalizar a nossa aula, os bairros têm história. Precisaríamos fazer passeios, andar, entrevistar. Então, prestem bastante atenção no vídeo para depois vocês não ficarem desesperados me perguntando se tem que sair pela cidade. Vocês não vão sair. Estamos em período de pandemia. Mas olha só, os bairros fazem parte da cidade. Neles vivem pessoas que compartilham espaços comuns no dia a dia e criam uma relação afetiva com esses espaços. Existem bairros residenciais, comerciais e industriais. Alguns bairros são antigos, outros surgiram há menos tempo ou podem estar em formação. Cada bairro tem a sua história. Então, aqui vocês têm uma imagem e olha só, em um mesmo bairro podem existir ruas, casas, edifícios, praças com características de diferentes épocas. Aqui no primeiro plano, armazéns do antigo cais do porto, do centro de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre. E mais atrás, lá no fundo, olha só, nós estamos vendo prédios mais recentes. Essa foto foi tirada em 2016. Mas aqui no primeiro plano, nós estamos observando uma construção muito, muito antiga. Bom, aqui reúna-se com os colegas, não vai ser possível, então você vai fazer sozinho aí na sua casa, com quem estiver te acompanhando, 3 perguntas que vocês poderiam fazer se nós fôssemos fazer um passeio pelo bairro da escola. Se vocês fossem entrevistar alguém, 3 perguntinhas, vocês vão elaborar aí. Bom, o número 2 não vai ser possível, né? Faça um passeio pelo bairro da escola com os colegas e o professor. Talvez você consiga fazer esse passeio se você morar aqui próximo, se é uma rota que você faz todos os dias, às vezes quando com quem você mora vai trabalhar, de repente você vai para a casa de uma avó, vai para algum lugar, então talvez você já conheça. Mas se você tiver a possibilidade de fazer esse passeio com alguém da sua família, aí você faz com bastante cuidado, utilizando máscara, leva álcool gel, não pega na mão de ninguém, não vai cumprimentar ninguém, vai só observar como é esse bairro, como são as casas, se as ruas são movimentadas, se muitas pessoas caminham pelas calçadas, se tem mais lojas ou tem mais casas. Você vai anotar tudo que chamar sua atenção. Professora, eu não moro perto da escola, eu não tenho como fazer essa atividade. Não tem problema, não precisa ficar preocupado. Bom, aqui também seria com a ajuda do professor, você iria pesquisar algumas imagens para mostrar como era o bairro antigamente e como ele é hoje. Isso nós teríamos que pesquisar, né, nas revistas do município, nos jornais, na internet, com moradores antigos. E aí nós teríamos que fazer um painel. Nós não vamos conseguir fazer essa atividade porque não estamos na escola,
não temos como coletar essas fotos. Teria que ser uma pesquisa, visitar os moradores mais antigos, né, para ver as fotos. Nós não temos como fazer, então não se preocupe. Mas se você conhece alguém no bairro, né, que é um morador antigo e tem condições de conversar por telefone, talvez você consiga fazer essa atividade. E olha só, se nós tivéssemos feito esse painel, iríamos comparar as imagens antigas com as atuais, né? O que você observou no passeio, que se você conseguiu fazer o passeio e você viu alguma foto antiga, aí você consegue fazer. E aí você teria que elaborar um texto dizendo o que mudou e o que permaneceu no bairro. Então, como nós não fizemos o passeio, vai ser difícil essa atividade. Então, você não precisa se preocupar, tá? Somente se você conseguiu fazer o passeio com alguém da sua família, se você conhece alguém que te mostre fotos antigas. Se não, não tem problema. Hoje é apenas o início dessa atividade, falando sobre a história do bairro. Nós vamos dar sequência. E olha só, aqui também você só vai entrevistar um morador antigo se você tiver como fazer essa entrevista por telefone. Se você conhece alguém que mora no seu bairro, uma pessoa que mora há muitos, muitos anos, de repente uma avó, uma tia, um tio, algum vizinho que mora há muitos e muitos anos, você pode entrevistar essa pessoa pelo WhatsApp, por telefone, ou mantendo o distanciamento, utilizando máscara, principalmente se for um morador antigo, tem a questão da idade, grupo de risco. Então, não se preocupe, se vocês não conseguirem fazer essa atividade, é só vocês pensarem o seguinte: há 20 anos atrás, será que o bairro era igual? Com certeza não, né, galerinha? As construções eram diferentes, talvez não tinha nem asfalto, não tinha encanamento, não tinha rede de esgoto. Então você pode imaginar, porque depois nós vamos continuar falando sobre essas histórias nas próximas aulas. Então, um bom final de semana para vocês, um beijo e até segunda-feira.